Shalom a todos, mais uma vez na presença do grande Rei, para buscar a tua santa e verdadeira palavra, a palavra de Deus na terra nos últimos dias. Ela não tem valor, a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus não tem valor? Porque cada homem da terra tem a sua igreja, entendeu? Em cada homem da terra, o diabo colocou na sua mente uma igreja, entendeu? Então, a palavra de Deus passou a não ter valor. Como o irmão Nilson não tem igreja, o irmão Nilson ama a palavra de Deus e valoriza a palavra de Deus. Acredita na palavra de Deus nesses últimos dias. O irmão Nilson acredita que o conhecimento do Criador não tem limites, como diz aquele versículo lá de Oséias, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. Porque o conhecimento do Criador, quando nós pensamos que nós sabemos alguma coisa, nós não sabemos nada. Entendeu? Então, a palavra de Deus perdeu o valor na terra. Por que perdeu o valor? Por causa que cada pessoa tem a sua igreja. As pessoas, em vez de defender o Criador, ser testemunha de Yehoshua, como diz a palavra, né? Eles defendem o quê? Eles defendem a igreja deles, entendeu? Tornou-se um vício ser religioso na terra, né? É como diz aquele fumante, né? Eu não vou na igreja porque lá vai pregar contra o meu cigarro. Eu não vou na igreja porque lá vai pregar contra as minhas drogas. Eu não vou na igreja porque lá vai pregar contra a minha cachaça, contra a minha cerveja. Por isso eu não vou na igreja. A verdade vai condenar o meu vício. Por isso é que eu não vou lá. Assim é os religiosos dos últimos dias. Vocês já imaginaram? Só no Brasil, mais de 20 mil igrejas. Você imagina como é que está as pessoas da terra nos últimos dias? Defendendo os seus dogmas, defendendo as suas igrejas, entendeu? Então a palavra de Deus passou a não ter valor para esses homens da terra nesses últimos dias. A palavra de Deus ela vai ter valor para os salvos. Ela vai ter valor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para esse povo que vai ser salvo, a palavra de Deus tem muito valor. Porque a palavra de Deus veio para consertar os nossos erros. Veio para consertar a nossa vida. E os dogmas veio para destruir. O que é os dogmas? Os dogmas, as pessoas aprendem errado. Você vê, as pessoas aprendem a odiar Israel desde o seu nascimento. Aprendem a odiar Israel. Isso é um dogma. E as pessoas crescem com o dogma. E fica difícil de uma pessoa dogmática aceitar a palavra de Deus. Fica difícil de uma pessoa dogmática entrar nos planos do Criador. Os planos do Criador é conhecer e prosseguir em conhecer nesses últimos dias. O conhecimento do Criador não tem limite para os homens dos últimos dias que quer conhecer o Criador. Então essas são as palavras de Deus que edifica, que faz o homem crescer, que faz o homem reconhecer os seus erros, né? Porque nós não estamos aqui para defender igreja. Uma testemunha de Yehoshua não defende igreja. Uma testemunha de Yehoshua, a testemunha do Criador na terra, defende as coisas do Criador. E jamais vai defender o erro das igrejas. Porque o mandamento é
crescer na graça e crescer no conhecimento. Bem-aventurado aquele que está com a mente disposta em crescer na graça e crescer no conhecimento. Vamos ler 2 versículos de Efésios 3,14 e 3,15 para a honra e glória desse Criador bendito nos céus e na terra. Vamos estar lendo aqui para nós aprender o quê? Aprender com a palavra de Deus, né? Aprender com o Criador, né? Porque aprender com os homens da terra é aquilo que o irmão Nilson disse. Você vai aprender a ser um dogmático, a ser um pecador, a ser um inimigo de Deus se você aprender com os homens da terra. Mas quando nós aprendemos com o Criador, nós vamos mudar a nossa vida para o nosso bem mesmo. Para o nosso bem mesmo, vamos mudar a nossa vida. Vamos estar lendo aqui Efésios 3, 14 e 15. Presta atenção, guarda esse versículo. Os salvos têm que saber desse versículo, entendeu? Efésios 3, 14 e 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Estão ouvindo? Esse versículo é o versículo original. Agora tem os versículos nas Bíblias mais atualizadas, já não está certo como está aqui, nesta tradução. Olha, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então vocês veem que é um nome que é recebido no céu e é recebido na terra. Aqui falando de um nome. Então quem tem 2 nomes já está fora, entendeu? Quem serve uma dualidade já está fora desses planos. E o que o irmão Nilson tem cobrado para as pessoas dos últimos dias? Quando se converter, se converte através da Torá. Todas as pessoas têm uma Torá na sua casa. Todas as pessoas têm o livro da lei na sua casa. Entendeu? E o que é o livro da lei? O livro da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Estão ouvindo? Os 5 primeiros, de Gênesis a Deuteronômio, são a Torá. Ali são os 5 livros da Bíblia. Então o irmão Nilson cobra as testemunhas de Yoshua para se converter através da Torá. Se converte através da Torá para você nunca dar problema nesta obra. Para você nunca dar problema para o Criador dentro desta obra. Você vai passar dificuldade, você vai passar tristeza, você vai passar angústia, você vai passar por caminhos estreitos, mas você vai passar porque você se converteu lá atrás, na Torá, nos 5 livros da Bíblia. Se você se converter lá, jamais o inimigo vai tirar essa fé de você. Jamais o inimigo vai tirar essa fé que uma vez foi entregue aos santos, que foi colocado aqui na sua vida. Como o versículo de Levítico 26:11. Levítico 26:11, livro da Torá, e está aí nas Bíblias, né? Está aí nas Bíblias. Levítico 26:11 não é homem falando, não é pessoa falando, não é Moisés falando. Não, é o próprio Criador falando. Então, se você se converter ali, jamais o inimigo vai implantar em você uma coisa estranha. Jamais o inimigo vai implantar em você um dogma. Jamais o inimigo vai fazer de você um traidor do Criador, um traidor de Israel na terra. Entendeu? Jamais. Porque esse versículo de Levítico 26:11 é o Criador falando, ó. Colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Entendeu? Então isso aí não é palavra de homem. Entendeu?
o irmão Nilson convida os sábios da terra a observar este versículo, a observar esta palavra de Levítico 26:11. Se você se converter neste versículo lá na Torá, entendeu? O próprio Criador falando, colocarei o meu tabernáculo no meio do... O Deus invisível falando, o Deus invisível falando, colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Aí você vai entender quem é o Senhor Yahushua. Você vai entender quem é o Senhor Yahushua. Você vai entender a sua entrada em Jerusalém, quando o povo colocou os seus mantos no chão, colocou ali galhos no chão, para que ele passasse ali com aquela jumentinha, e o povo daquela cidade de Jerusalém gritou em alta voz, Hosanas, é bem-vindo aquele que vem no nome de Deus. Entendeu? Aí você vai valorizar mais esse nome, você vai acreditar mais nesse nome, você vai entregar a sua vida para este nome, que a família recebe no céu, a família recebe na terra, entendeu? Você não vai ser mais dualista, você não vai mais invocar dois nomes, você vai largar deste pecado, entendeu? Porque se você se converter lá atrás, jamais o diabo vai colocar em você uma dualidade. Jamais o diabo vai colocar em você uma trindade, entendeu? Você saber que é só um nome só, que a família recebe no céu, a família recebe na terra, como está escrito em Efésios 3, 14 e 15, que nós já lemos aqui na sua palavra, entendeu? Essas são palavras maravilhosas e perguntas, surgem muitas perguntas. Pessoas têm o direito de perguntar, né? Irmão Nilson, por que que o Criador, o Deus permite a gente ver morte de criancinhas, igual aqueles terroristas lá que estão atacando Israel? Olha o que você responderia para esse ouvinte, para esta pessoa, entendeu? Porque é aquilo que o irmão Nilson sempre prega aqui. O Criador fez as pessoas livre, deu às pessoas o quê? O livre-arbítrio, para as pessoas ser livre. Mas as pessoas usam esta liberdade para matar, roubar e destruir. Esta é a verdade, entendeu? E o Criador também mostra as coisas para a gente entender. Porque o Criador tem a sua maneira de falar conosco. Eu sei, é triste você ver criancinha sendo decapitada, criancinha sendo morta. Isto é horrível, isto é horrível, isto é ruim, mas o Criador tem a sua maneira de falar. Nós, nesses dias, aqui no Brasil, em que os falsos juízes, os falsos políticos, entendeu? Os inimigos do Criador estão também aqui no Brasil querendo o quê? Implantar o aborto, entendeu? Já é outra mensagem. Então, o Criador está dizendo que os homens que governam o Brasil, os falsos juízes, são pior do que esse Hamas, entendeu? Esse Hamas matou criancinha, entendeu? Esses homens que governam o Brasil também estão querendo aprovarem o aborto, entendeu? Então, esses homens que governam o Brasil é igual o Hamas. É isso que o Criador está pedindo para vocês, nação brasileira. Abrir os olhos de vocês com esses governantes, que não teme a Deus e não teme aos homens da terra. Também o Criador tem muita maneira de falar com as pessoas. E qual é a maneira do Criador falar com as pessoas? Eu estava estudando essa semana a Amazônia, a maior seca da história da Amazônia, acontecendo
nesses dias que nós estamos vivendo. Mas por que, irmão Nilson, tanta árvore na Amazônia, tanta floresta na Amazônia, tantos rios na Amazônia? Eu estava vendo lá, a capital Manaus, 70% a 80% do produto que entra em Manaus é pelo barco, é pelos rios, entendeu? Que entra ali naquela capital Amazonas. E o que acontece ali? Os rios estão secando, muitos rios se acabando, muitos peixes morrendo na Amazônia. E o que acontece no sul? O sul, o povo morrendo o quê? Morrendo na enchente, entendeu? Então há uma desigualdade, há uma coisa estranha acontecendo na terra. Mas isso não é por causa das árvores. O Criador mostrou a seca na Amazônia porque a nossa chuva não depende de árvores. O irmão Nilson não acredita que a nossa chuva, a nossa bênção da chuva, não depende de árvores. Porque se dependesse de árvores, a maior floresta do mundo está na Amazônia. E lá a seca. Muitas pessoas, muitas cidades na Amazônia que não tem estrada, só depende do barco para chegar lá. E os barcos, para ir na cidade, os barcos estão encalhando dentro do rio. Agora você vê a situação que eles estão vivendo. Então o Criador tem a sua maneira de falar com as pessoas, né? Que as pessoas que não pregam, que nós dependemos da floresta da Amazônia. Não, nós não dependemos da floresta da Amazônia. Nós dependemos do Criador, da sua misericórdia, do seu socorro e que Ele esteja conosco nesses últimos dias. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de homens que oram. Nós vamos ler esse versículo. Vocês, ouvintes, vão entender que nós precisamos de homem que ora, de homens que invocam o nome do Senhor. Irmão Nilson, mas tem homem que ora lá na Assembleia de Deus. Tem homem que ora lá na Congregação Cristã no Brasil. Tem homens que ora lá na Igreja Batista. Tem homens que ora lá na Igreja Católica. Não. Muda o termo. Precisamos de homem que invoca o nome do Criador. Esse nome que nós lemos em Efésios 3, 14 e 15, que a família recebe no céu, a família recebe na terra. Não homem que ora no nome da imagem romana, não. Homens que invocam o nome do Senhor como Elias. Vamos ler só um versículo, Tiago 5,17, nós vamos entender para o vídeo não ficar muito grande. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez, vamos ler o 18 também. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então nós precisamos de homem como Elias, que ora e não chove, e depois orou e choveu. Então nós precisamos de homem desta maneira, homens que tenham o Criador na sua vida, possa orar, invocar o nome do Senhor e acontecer algo nesses últimos dias. Então fica com estas palavras. O exemplo da Amazônia, os homens estão pregando aí. Nós precisamos, o mundo precisa da floresta amazônica. Mas a mensagem dos últimos dias é: o homem precisa encontrar o Criador e fazer um concerto com o Criador. Os homens precisam encontrar o Criador e deixar os seus dogmas. Os homens precisam encontrar o Criador e deixar a dualidade, deixar as coisas estranhas da terra e fazer um pacto com o Criador. Esta é a mensagem dos últimos dias. Continuamos orando para Israel, orando para a Amazônia, que muitas pessoas inocentes ali pagando por causa da boca de homens que não conhecem a Deus, dizendo loucura, dizendo mentira, pregando mentira nesses últimos dias. E a mentira é: o mundo precisa da Amazônia. Isso é mentira. O mundo precisa de mais homens que orem e chova na terra. Os
O mundo precisa de mais homens que conheçam o Criador e a sua manifestação na terra. Conheçam o tabernáculo de Deus na terra, andando entre os homens, conforme o testemunho do Criador. Fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento. Guarda essas palavras para a sua edificação e continue orando em espírito para que algo novo aconteça de bem nesta terra, no nome do Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.